que um conceito que é do budismo que diz que o medo advém da ignorância. Por que o ser humano, sendo um ser pensante, tem medo do sobrenatural, ou seja, do ser que transcende o corpo? Tem esse horror também de se aproximar da realização de um desejo. Vivemos cercados por grades de segurança e câmeras que vigiam. Temos medo de assalto, de terrorismo, de doença. Temos medo da crise. Temos mais medo hoje do que tínhamos no passado, ou o homem sempre foi esse animal atormentado? Falar sobre o medo pode nos ajudar a conviver com ele? Para falar do assunto, o Café Filosófico traz o filósofo Luiz Felipe Condé. O ser humano é um animal que morre de medo. E com razão. Tem que ter medo mesmo. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está aqui. De vez em quando você tem assim uns insights mais ou menos leves, mas você nunca tem certeza se eles são verdadeiros. Você se agarra a algumas coisas para poder chegar da hora que acorda, da hora que dorme. Com o passar do tempo os problemas ficam cada vez pior. Então há razão para ter medo. O medo não foi inventado pelo terrorismo, pela vaca louca, pelo vírus ou pelo assalto. E aí eu vou conversar com vocês um pouco hoje sobre o medo como uma experiência ancestral, na realidade. Nós vamos para trás. Nós vamos ter como companheiros hoje um sujeito conhecido chamado Charles Darwin, né? O Darwin. Vamos falar um pouco de darwinismo. E também vamos ter com a gente um antropólogo, meio filósofo, meio psicólogo, chamado Ernest Becker, que tem um livro fabuloso que eu receito para vocês, chamado A Negação da Morte. Vou trabalhar com vocês duas imagens. A primeira, para trazer um pouco a gente para a experiência hoje. Faça a seguinte experiência. Imagine que você está numa nave espacial. E você é capaz de viajar pelo universo inteiro. Você passeia por tudo que existe. Está passeando? Está vendo de vez em quando você vê uma luz e uma estrela lá longe. Você ouve umas pedras vagando, né? Muita escuridão, muito vazio. Imaginou? Agora imagine que você passeia também pela extensão absoluta do tempo. Você vaga por esse universo para sempre, enquanto você existir. Está lá, nessa nave, nesse lugar. Agora imagine que só existe você no universo. Imaginou? Só você. Esse lugar onde só está você, imagine que é o lugar que está a humanidade. Agora focalize o planeta Terra. Imagina uma cena, você vai fechando a câmera, costa da África, certo? Você vê um grupo de humanos vagando pela costa da África. Um calor muito grande, muito quente. E você andando, esse grupo andando pela costa da África. Agora imagine que tem nesse grupo uma criança chorando, berrando, estendendo a mão para cima, tentando segurar a mão de uma menina que está do lado, que ele não sabe quem é direito, e que a menina segura a mão dessa criança meio por inércia, e vai caminhando junto com essa criança. E enquanto ela vai caminhando, ela pisa na cabeça de um velho, que ela não percebe, que está caído no chão, caiu alguns minutos antes. E essa menina põe a mão na areia para pegar alguma coisa que se mexe, e põe na boca. Ela não sabe o que é. Para você que está olhando a cena, parece uma espécie de verme, alguma coisa assim. E ela come. Do lado dela tem um homem, mais velho que ela, andando junto com um grupo, olhando para cima, olhando para os lados, morrendo de medo, achando que está escutando vozes, que está escutando ruídos, né? Bichos de todos os lados, também com fome e com sede. Do lado dele tem uma mulher, mais ou menos da idade dele, com a barriga grande, com um feto dentro dessa barriga, que não se mexe mais, né? Ela sente dor, ela cai de joelhos no chão, ela olha para cima, e lá de cima tem uma espécie de criador cego olhando para ela, com os olhos vermelhos injetados de sangue. E esses são nossos patriarcas.
é deles que a gente descende. Né? É claro que eu estou descrevendo um universo dominado pela teoria darwinista. Se esses nossos patriarcas verdadeiros, do ponto de vista da teoria darwinista, se eles estão sobrevivendo até agora, se eles vagam pela costa da África, é porque eles são bem-sucedidos. E cada vez que você tem uma espécie acuada, cada vez que você tem indivíduos de uma espécie batalhando para sobreviver num universo, num mundo que é extremamente agressivo, nesse momento a teoria da seleção natural está operando no clímax dela. Imagine você num mundo onde você pode ser comido a qualquer momento. O que isso significa? Significa que uma das experiências mais marcantes que a gente deve ter tido, e que hoje, até hoje está presente para nós, é a experiência que a gente faz parte da cadeia alimentar. A cultura, ela é inteiramente construída em cima da possibilidade de que a gente não saiba disso. Não lembre disso. Isso é sério. O Ernest Becker, desse livro que eu falei para vocês, ele fala de uma coisa chamada mentira caracteriológica. A ideia dele basicamente é a seguinte: ele se inspira aqui no Freud e no Otto Rank, e no conceito de repressão. Ele diz assim: olha, a gente deve gastar energias psíquicas monstruosas para a gente conseguir viver a cada dia não sendo atormentado pela consciência que a gente tem de que a qualquer momento pode dar errado. Só que ele diz que isso daí deve operar no fundo do nosso psiquismo e a gente deve ter um mecanismo para manter a estrutura funcionando, para garantir que essa consciência não venha à tona. Porque se essa consciência vier à tona, a demanda de sobrevivência que você tem, provavelmente você não vai conseguir fazer frente a essa demanda de sobrevivência. Você vai ficar paralisado diante desse pânico. Então, se você volta para aquela imagem que eu falei lá da África, né, e pensa nos nossos patriarcas, a ideia é a seguinte: esse pânico deve estar embutido na nossa experiência de adaptação. Grosso modo é o seguinte: quem conseguiu mentir melhor, sobreviveu. Quem ficou paralisado diante do inexorável terror da existência, não conseguiu reproduzir. E vocês sabem que na teoria darwinista basicamente é o seguinte: se você não reproduz, você não se adaptou. Apesar de que, sem dúvida, aqueles que sobreviveram foram aqueles que conseguiram esquecer que o principal afeto do ser humano deve ser o medo. Porque nós somos um animal. Veja bem, a gente não fabrica veneno, a gente não consegue voar, a gente não consegue morder um bicho com os dentes. Se você tentar morder, você vai ver que você não consegue. Você tem um tamanho desengonçado, você não enxerga direito, não ouve bem. Ou seja, tudo que você tem é pensar. Pensar é o seu grande barato. Compreender o mundo, tirar conclusões. E é justamente essas conclusões e a capacidade que você tem de observar o meio ambiente e perceber causa e efeito, é justamente esse movimento que leva você à consciência que se transforma no pânico. Você consegue enxergar lá na frente que você não vai dar certo. É esse o pânico. Entendeu o medo ancestral ao qual me refiro? E é claro que a gente sabe disso e, no entanto, a gente vive bem. Você toma vinho, você passeia, você viaja, você faz amor, você briga. Você não para de repente e diz assim: ih, eu sou mortal, logo hoje eu não vou dar risada. Normalmente você não faz isso. Quando você começa a fazer isso, é porque de alguma forma, e aí vem toda essa experiência da melancolia e da depressão, é porque de alguma forma a estrutura desse pânico embutido